Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre 10 curiosidades sobre a Noruega. Vamos lá? Número 1. Noruegueses amam café. Um norueguês bebe por ano, em média, mais ou menos 160 litros de café, ou seja, umas 3 xícaras todos os dias. Além disso, as xícaras de café de norueguês não são como as do Brasil. Nós bebemos um pouquinho de café, os noruegueses bebem a xícara cheia. Uma coisa ainda mais interessante é que quem está em primeiro lugar no ranking de quem bebe mais café no mundo não são os brasileiros. É isso mesmo, se você pensou brasileiros, você errou. Na verdade, são os finlandeses. Pessoal, eu acho que eles bebem muito café por causa do frio. Número 2. A Noruega tem a 7ª maior costa do mundo e os noruegueses adoram isso. 80% da população norueguesa mora no máximo de 10 quilômetros de distância do mar, ou seja, eles adoram viver perto da água. Isso deve ser desde o tempo dos vikings, porque a Noruega é conhecida pelos seus grandes portos de Bergen, Trondheim e Oslo. Número 3. Os noruegueses amam a natureza. Isso é uma marca registrada da Noruega. Uma coisa muito interessante é que você pode acampar em qualquer lugar na natureza norueguesa. Claro, se não for uma propriedade privada. Além disso, todas as praias e todos os locais que são públicos também são abertos a absolutamente todas as pessoas. Uma coisa que é muito importante lembrar é que você deve sempre limpar tudo o que você deixou. Por exemplo, não joguem nenhum lixo na natureza. Isso os noruegueses odeiam. E é por isso que o país aqui é muito limpo. Então, fica a dica. Se você vier para cá, use a natureza, aproveite de todos os benefícios, mas não suje ela. Número 4. A cidade de Rjukan. Você sabia que a cidade de Rjukan usa espelhos para se iluminar? É isso mesmo. A pequena cidade de Rjukan tem que usar espelhos no final do outono e até o final do inverno, porque a cidade fica completamente sem luz solar. Isso se dá porque a cidade está entre duas montanhas altíssimas. Então, no final do outono e até o final do inverno, fica completamente escassa de luz solar. Então, para que os moradores tenham essa sensação de que você vai ver a luz do sol, eles instalaram estes espelhos enormes para que a população possa ver a luz do sol. Uma coisa também muito interessante é que na cidade de Rjukan aconteceu um dos grandes acontecimentos da Noruega, de todos os tempos. Por causa da Rjukanfossen, que é a cachoeira de Rjukan, eles puderam construir a Vemork, que era a hidrelétrica maior do mundo em 1911. Hoje em dia, claro, já existem hidrelétricas muito maiores. Mas por que a cidade de Rjukan é a dona de um dos maiores acontecimentos da história norueguesa? Sim, porque aqui aconteceu uma dramática história de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas precisavam de uma substância que era feita somente nesta hidroelétrica. E o que aconteceu? Sim, os noruegueses fizeram um ato heróico de sabotar o transporte desta substância para a Alemanha. Se os noruegueses não tivessem conseguido fazer essa sabotagem com sucesso, com certeza os nazistas alemães teriam construído a bomba atômica, o que seria tragicamente um desfecho muito triste para a nossa história.
Número 5. A ilha de Svalbard. Você já escutou falar sobre a ilha de Svalbard? É uma ilha muito pequena que fica quase no Polo Norte. Tem somente 3.000 habitantes. E o que é legal desta ilha é que este é o único lugar no território norueguês onde você poderá ver ursos polares. Os ursos polares andam tranquilamente na natureza. O que deve ser lembrado é que, sempre que você estiver em Svalbard, é aconselhável a ter uma arma para se defender, porque do nada você pode encontrar um desses gigantes. A capital de Svalbard, vamos dizer assim, se chama Longyearbyen. É a cidade mais clara e mais escura do mundo, com 110 dias de escuridão e 95 dias de sol constante. Ou seja, no inverno ela passa 110 dias escura, não há luz solar. E na primavera e verão, 95 dias constantes de sol, ou seja, o sol não se põe. A ilha de Svalbard também abriga o maior armazenamento de sementes do mundo, sendo assim que, se acontecer um apocalipse, nós teremos o que plantar. Se você falecer em Svalbard, você não poderá ser enterrado lá, já que a permafrost, ou seja, o solo, fica constantemente congelado. Isso faz com que os corpos não se decomponham e até emerjam do solo. Há um local onde pessoas foram enterradas depois da morte pela gripe espanhola. Quase ninguém quer chegar perto deste local, pois sabem que os corpos ainda podem conter o vírus. Então, se você falecer em Svalbard, terá que ser cremado ou transportado até terra firme para ser sepultado. A vida não tá fácil. Imagina a morte. Número 6. O Museu de Kon-Tiki. Você sabe o que foi o Kon-Tiki? Se não sabe, fica aqui que agora você vai saber. O Museu de Kon-Tiki é um museu onde abriga uma jangada que o senhor Thor Heyerdahl, que foi um dos exploradores mais celebres do mundo, em 1947 atravessou o Oceano Pacífico nessa jangada, que se chama Kon-Tiki. Essa foi sua primeira expedição registrada em filme, posteriormente recebendo o Oscar de melhor documentário em 1951. Mais tarde, ele levou a cabo empreendimentos semelhantes nos barcos de Junco Ra, Ra-2 e Tigres, com os quais promoveu seu profundo envolvimento tanto com o meio ambiente quanto com a paz mundial. Também foi responsável por importantes escavações arqueológicas nas ilhas de Galápagos, Ilha da Páscoa e na ilha de Tucumã. O Museu Kon-Tiki expõe objetos das mundialmente celebres expedições de Heyerdahl. A jangada Kon-Tiki original é o barco de papiro Ra-2. Então, gente, o senhor Thor Heyerdahl foi uma pessoa muito importante historicamente, porque ele fez esta jangada. Ele conseguiu provar uma teoria que estava errada há anos, e quando ele pensou em sair do Peru para ir até as ilhas na Ásia, as pessoas disseram que ele era louco, porque ele ia sair do Peru com mais 3 amigos fazendo um documentário de filme em uma jangada feita com palha, como se a gente vê aí no Peru ainda, que há vários barcos das pessoas quechuas que fazem ainda este tipo de jangada. Mas agora você pensa, ele se jogou no Oceano Pacífico, o maior oceano do mundo. É extremamente legal você visitar este museu, porque você verá a jangada original e todas as outras que ele também fez.
Chegando no Museu de Kon-Tiki, você também poderá visitar mais 2 museus que são muito interessantes e ficam somente uns 20 metros do Museu de Kon-Tiki, que é o Museu Marítimo Norueguês e o Fram Museu, que é o Museu das Expedições Polares. Número 7. Troll. Você sabe o que é um troll? Não é novidade que os noruegueses amam seus trolls. Eles deram esses nomes até a alguns dos seus lugares mais famosos, como por exemplo a Trolltunge, Trollpiken, Trollstigen, Trollskog, Trollveggen, Trollpoint, Trollfjord. Esses são alguns dos lugares onde são super populares para turistas que têm o nome de troll. Então, aqui na Noruega você encontrará vários lugares onde o nome troll será encontrado. E aí, fala aqui para mim nos comentários, você sabe o que é um troll? Número 8. Você sabia que a Noruega tem o seu próprio povo indígena? É isso mesmo, o povo indígena norueguês se chama Sami. Infelizmente, esse povo indígena teve, como muitos outros dos povos indígenas de todo o mundo, uma história triste de marginalização. Isso aconteceu no período de 1800 até 1960, ou seja, um período de mais de 100 anos. Somente depois dos anos de 1960, as crianças do sangue Sami puderam aprender seu próprio idioma nas escolas. Antes disso, como foi mencionado, desde o ano de 1800, a política de norueguês, fornorskningspolitikk, traumatizou e roubou uma boa parte da cultura desse povo. Por quê? Os Samis eram obrigados a falar somente norueguês. Seus filhos eram muitas vezes separados de seus pais contra a sua vontade e postos em internatos onde se tornariam noruegueses. Isso acabou somente depois dos anos de 1960. O povo Sami vem do norte da Noruega e também do norte da Suécia, Finlândia e um pouco da Rússia. Este povo tem sua própria cultura, sua própria religião e sua própria linguagem. Depois desse período de tanta marginalização, muitos Samis ficaram muito traumatizados. Hoje, interessantemente, a maioria dos Samis moram em Oslo, na capital, e não no norte da Noruega. Número 9. A Noruega é uma monarquia, mas é uma monarquia representativa, o que quer dizer que o rei e a família real não têm muito poder político. Sendo assim, quem realmente governa o país é a primeira-ministra e o parlamento. Mas o rei tem o veto, ou seja, se uma lei for feita e ele não achar que a lei é apropriada, ele pode dar o seu veto. O que é o veto? O veto fará com que a lei tenha que ser revista novamente pelos políticos. Assim que os políticos terão que rever tudo o que foi feito e escrito, e se eles mudarem de ideia, então a vontade do rei será feita. Mas se os políticos, mesmo depois de o rei ter dado o veto, não quererem mudar esta lei, então o rei não poderá fazer mais nada. Por isso, o poder do rei na Noruega é representativo. Agora, me diz uma coisa, você sabe como é o nome do rei da Noruega? Sabe? Então comenta aqui que eu quero saber mesmo se você sabe. Se você ficou até aqui, por favor, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e pergunte. Se você tiver qualquer dúvida. E chegamos no número 10. As línguas. Sim, existem 2 línguas oficiais na Noruega. E não é o samisk, se foi o que você pensou. As 2 línguas oficiais da Noruega se chamam bokmål e nynorsk.
A diferença entre essas duas línguas é que o bokmål é como a maioria dos livros são escritos e os noruegueses falam, é a língua padrão. O nynorsk é uma mistura de vários dialetos das diferentes regiões da Noruega. Por que que isso aconteceu? Porque o norueguês saiu do bokmål, que é o padrão, para o nynorsk. Isso aconteceu porque a Noruega esteve em uma união com a Dinamarca de 1537 até 1814, ou seja, 277 anos, sob o controle dinamarquês, e por isso os noruegueses tanto falavam como escreviam dinamarquês. Sempre existiram algumas pessoas que não queriam se entregar ao domínio dinamarquês, então elas falavam o norueguês como elas sabiam. E cada lugarzinho da Noruega, por mais pequeno que fosse, sempre tinha este grupo de resistência que não queria falar dinamarquês porque queria que sua língua, sua nacionalidade fosse do seu país e não da Dinamarca. Se você me acompanha, você já sabe que a Noruega teve a sua primeira Constituição em 1814. E aí aconteceu uma reforma. A Noruega se tornou independente. O escritor Ivar Aasen teve a ideia de viajar ao país e coletar vários dialetos. Isso deu uma sensação de nacionalidade a muitos noruegueses. Assim, existiu o nynorsk, mas o bokmål ainda é o padrão, usado por 85% da população. Quando o bokmål é escrito, também se assemelha ao dinamarquês até hoje. Ou seja, se você sabe ler norueguês, você também saberá ler dinamarquês, vamos dizer que uns 80%, e você entenderá tudinho que está lá. Então, gente, está na hora de aprender. Vem ver uns vídeos meus ensinando norueguês e aprenda aí já também um pouquinho de dinamarquês. Lembrando que a escrita parece muito, mas a forma de falar não. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você ficou e gostou, dá um joinha, me segue e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.